Não tem nada a ver com bola de cristal, tem a ver com probabilidade. Quando você escuta que uma operação tem 70, 80, 90% de chances de dar certo, isso não é um chute, é um número que sai diretamente das opções. A questão é que a maioria dos investidores nunca buscou entender a fundo o que esses números significam. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como que funcionam as estratégias de alta probabilidade e também quais os maiores erros cometidos utilizando essas estruturas. E olha só, vamos ser bem sinceros aqui. A maior reclamação de quem está começando na bolsa é a seguinte: o cara compra uma ação ali por impulso, naquela expectativa de ganhar com a direção, ou seja, comprar a ação a R$ 30 e querer que ela vá para R$ 50. Só que muitas vezes o cara se frustra porque a ação não sai do lugar, não paga dividendo, ou mesmo a ação cai e esse investidor ele perde oportunidade e perde tempo. E tem o outro lado da moeda também, né? Que é o cara que analisa demais, lê relatório, lê gráfico, fundamento, tudo. Aí ele vai lá e compra uma ação achando que ela vai subir, só que essa ação ela acaba caindo. Ou pior, ele acerta que a ação vai subir, mas ele entra na hora errada. Tudo isso acontece porque tem uma crença na bolsa de valores que a gente só ganha dinheiro quando a gente acerta a direção. Isso é fundamental de você entender. Se subir, você ganha, se cair, você perde. Essa é a única lógica que parece ter no mercado de ações. Parece um jogo de previsão, né? Bola de cristal. Mas a verdade é que prever o futuro é difícil. Até os maiores fundos do mundo acabam errando suas previsões. E é aqui que entram as opções como ferramenta. E é aqui também que o jogo começa a mudar. Se você não me conhece, eu sou o Felipe Figueira, sou fundador do nosso Clube Trader Raiz, um ambiente completo para quem quer se tornar operador de renda. O link está na descrição. E o cara, quando descobre o mercado de opções, inclusive esses dias eu ouvi um rapaz falando: poxa, estou querendo aprender opções do zero. Eu falei, mas do zero? Por que está te fazendo querer operar opções agora? Ah, que eu fiz um treinamento aí de a grande porrada, né? Muita gente conhece, né? E aí eu não aprendi nada nesse treinamento, fiquei só com a promessa de transformar R$ 1.000 em R$ 10.000 numa semana. Aí eu falei para ele, se você fizesse ao contrário, será que você não teria ganho dinheiro? Esse é o gatilho que muita gente nem para pensar. Porque a maioria começa assim, começa na alavancagem abusiva, até em venda de opções alavancado também. O que se quer é ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro. Parece o Tigrinho 2.0. Estratégia de pozinho, a grande porrada. Essa mentalidade do apostador, né? Que você tem que se alavancar monstruosamente, aí você vai ganhar dinheiro. Não é nada diferente do day trade, tá? Só que os profissionais, meu amigo, eles fazem exatamente o oposto. Pense só, se o apostador, ele tá ali pagando para apostar ali na casa de aposta, e a gente sabe, né? A maioria acaba perdendo, são números, é estatística, né? Lembrando que esse vídeo é sobre estatística. Então, ao invés de você pagar e apostar, por que você não ficar do outro lado da moeda, meu caro? Agir como a casa, não como o apostador. Essas estratégias de autoacerto estão justamente para esse lado. Em vez de você ter que adivinhar para que lado que vai a ação, se vai subir muito ou cair muito, você consegue montar operações que não dependem muito para onde a ação vai. Deixa eu te explicar isso aqui. Então, imagina uma ação sendo negociada ali a R$ 100, beleza? O investidor tradicional vai ali, compra a ação aos R$ 100, vamos imaginar que ele, lógico, ele está imaginando a apreciação de capital que ela vai subir essa ação, né? Então ele precisa que a ação suba, ou pague dividendo, que é descontado do preço da ação. Então a ação tem que subir para ele ganhar dinheiro ao longo do tempo, né? Já o operador de renda, ele não precisa necessariamente que essa ação suba. Cara, isso é libertador, tá bom? Você até pode comprar essa ação, mas ao fato de você montar opções em cima da ação que você tem, já te dão proteção, te dão possibilidade de você coletar uma renda através de dividendos sintéticos. Vou entrar em detalhes sobre algumas estratégias aqui, tá bom? Você percebe a diferença? Ele não está querendo acertar um alvo, o operador de renda. Ele está olhando para os ativos que ele já tem e como ele consegue potencializar, buscar renda em cima deles, sem precisar que essa ação faça um movimento extremo, né? Subir 40% num dia. E aqui a gente entra num conceito fundamental quando a gente fala de estratégias de autoacerto, que é o desvio padrão. Toda ação ela tem uma possibilidade de subir muito ou cair muito, né? Então uma ação ali, vamos dizer, R$ 100 que a gente falou, né?
Uma ação, num dia para o outro, ela pode subir ali naturalmente 2%, 3%. Mas, pô, é incomum, né? A gente ver uma ação subir 30% num dia ou cair 20% no outro. Apesar de que ao longo do tempo vai caindo, né? Só você olhar Magazine Luiza aí, só caindo, né? Mas de um dia para o outro é muito incomum uma queda assim repentina, né? Do nada. Então o desvio padrão nada mais é do que uma expectativa. O mercado tem uma expectativa de que essa ação ela vai mexer X e que o movimento acima de 10% pode ser algo extremamente incomum. Então isso começa a nos linkar com o quê? Com probabilidade. Quando a gente utiliza venda de opções, daqui a pouquinho eu vou mostrar na prática aqui, significa que você está olhando uma região, né? Você está olhando probabilidade. Você não está precisando necessariamente acertar um preço. Então você troca um preço, né, que você quer que suba, por uma região, uma zona de lucro. Então você passa a ter aí uma maior taxa de acerto por conta disso. E adivinha o que os operadores de renda fazem? Exatamente. Eles vendem opções fora dessa região de probabilidade. Ou seja, vendem opções OTM, opções fora do dinheiro, né? Longe do preço que está aqui agora. Se for call, acima. Se for put, bem abaixo. Ou seja, vender uma probabilidade que o mercado já considera baixa. E é por isso que certas estruturas acabam tendo uma taxa de acerto naturalmente altas. Não é mágica, não é ser um gênio, não é uma falha na Matrix. É matemática, é estatística. Então eu estou aqui no Profit Pro, a plataforma de operação, beleza? Vinculada à corretora XP. Então se eu quero fazer uma venda de opções, o ideal é que você esteja buscando um contrato mensal, ou seja, um mês de duração pelo menos, para quem quer buscar, por exemplo, uma renda mensal, né? Olhando aqui para o contrato de julho, lembrando que nada que eu estou falando aqui é recomendação de compra, de venda, são insights educacionais para você aprender a montar as estruturas, beleza? Então olha só, para esse contrato mensal aqui da VEG, né? As opções têm vencimento. Então, se eu estou olhando um mês para frente, vencimento de julho, todas essas opções aqui vão vencer lá no dia 17 de julho, perfeito? Agora, olha só, vamos olhar aqui uma estratégia que tem alta taxa de acerto caso você monte, perfeito? Primeira dela é venda de put fora do dinheiro. Se eu tô olhando para a VEG aqui agora, 44,65, né? E essa é a estrutura que eu montei, né? E talvez monte mais ainda, né? Dependendo do cenário, né? Não vou deixar nenhum spoiler aqui não, só para o pessoal lá do Clube Trader Raiz, beleza? Então, olha só, 44,65 esse é o preço atual aqui de VEG. Perfeito? Se eu olho para VEG e penso, caramba, eu imagino que VEG ali, ó, nos 42,60, acho que não passa dali não. Eu acho que é dali para cima, né? Então eu até aceitaria comprar VEG ali nos 42,60, aproximadamente naquele nível ali de suporte e tal, né? Então, pô, a gente consegue olhar isso aqui nas opções. Aqui estão as puts, perfeito? Então eu dou uma olhada para cá e começo a reparar, olha, tem put aqui, ó, 47 centavos, por exemplo. Essa put aqui, por exemplo, que tem o delta 0,2. Tá? É importante o delta, eu já vou te explicar por quê. Mas se eu olhar essa opção aqui, né, e for estar preenchendo, por exemplo, para 10 mil unidades aqui dessa put, né, eu consigo estar extraindo um prêmio, né, que é o alvo da operação. Caso o VEG esteja acima dos 42,60, que é onde eu botei aqui, né, essa linha, ou seja, daqui para cima, meu editor vai colocar em verde, né, dessa linha para cima, você tem ali o ganho da sua operação, perfeito? E dali para baixo, 42,60 para baixo, não é que você tenha perda, mas você tem a obrigação de comprar a VEG naquele preço, de 42,60. Então você vai ser provavelmente exercido, e aí você vai ficar com VEG naquele preço. Só que, pô, veja bem, a VEG pode cair ainda mais. Ou seja, eu não estou falando, caramba, nesse preço aí, não, eu tô falando preço ainda mais barato, mais abaixo. Perfeito? Então o raciocínio da venda de put é esse. E aqui você consegue ver a probabilidade de lucro. É isso aqui é importantíssimo, você sendo trader de opções, perfeito? É aqui que você vê a alta taxa de acerto. É a probabilidade, é o POP, né, que a gente fala, né? Então, a venda de put fora do dinheiro, ela tem esse comportamento. Se eu for estar colocando mais para baixo ainda, por exemplo, 41,87, vou botar mais abaixo aqui ainda, ó, 41,87, ela pode descer até mais. Aí já me traz aí uma probabilidade de 78%, perfeito? Então, é claro, você vai estar coletando menos prêmio, né? Lembra aquele valor que estava de 4,700?
3.600, por exemplo, agora está 3.400. Diminuiu, né? Por quê? Porque você vendeu a opção mais distante do dinheiro ainda, mais proteção, no caso, e mais taxa de acerto. Mas, claro, tudo tem um trade-off. Porque alta taxa de acerto significa que você não vai ter risco. Bem pelo contrário, muita atenção nisso. Você não pode confundir as duas coisas. Porque o que não dá é você ganha, 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 e aí acontece um evento fora da curva, a ação que você está fazendo, a operação, ela mexe muito, e aí você vai ali, perde tudo que você ganhou e um pouco mais. Por isso que o profissional, ele não olha só a taxa de acerto. A taxa de acerto é importante para você ser a casa e não o apostador, lembra? Mas também é muito importante você olhar o tamanho da posição. Isso aí é fundamental. Não adianta você trabalhar totalmente alavancado, você tem que entender que você precisa honrar a posição caso ela aconteça, a venda de put fora do dinheiro, e pensar também qual é o impacto dessa posição na minha carteira. Não tem impacto? É uma ação que eu já tenho e estou fazendo uma venda de call coberta. Eu falei aqui de venda de put, não de venda de call coberta, mas operações que te dão maior tranquilidade. Então essa é a diferença entre ser especulador e ser um operador de renda. O objetivo não é acertar todas as operações, você não vai ser pago pelo mercado para acertar. O objetivo é permanecer no jogo, com consistência, fazer operações com a cabeça no lugar, é isso que é importante. Existe uma outra categoria de estratégia, são as travas no crédito, existe também a trava de alta compute, mas muita atenção com essa estratégia, trava de alta compute. A forma que eu gosto de utilizar é fazer uma venda de put e eu vou manejar essa venda de put, mas eu também posso comprar uma put abaixo para me proteger. Caso a VEG, no caso que eu exemplifiquei, claro, né? Ela caia demais, eu tenho ali pelo menos um alívio, né? Então, se eu coletei 50 centavos numa put, vou pagar no máximo 20, 15 numa put mais fora do dinheiro para desencargo de consciência e para proteção. Agora, isso não significa que eu me alavanque, muita atenção nisso, meu camarada. Não significa que eu vá me alavancar nessa venda de put, eu posso manejá-la, eu posso trabalhar com estruturas que zerem o delta da operação. Então, taxa de acerto alta não significa botar os pés pelas mãos. Atenção nisso. Esse é o jeito que eu gosto de fazer nas estratégias de alta taxa de acerto. Porque quando o investidor ele ganha tempo de mercado, experiência, ele deixa a estatística trabalhar a favor dele. E quando você começa a entender isso, o mercado muda completamente. Você para de buscar aquele trade perfeito, maravilhoso, e você passa a usar a racionalidade, a probabilidade a seu favor. E é exatamente isso que eu ensino no método Trader Raiz, como você encontrar as ações corretas, utilizar as estruturas mais adequadas, ter maior previsibilidade, consistência. Se você quer saber mais sobre o Clube Trader Raiz, que além desse método você tem ferramentas de simulação, nossa comunidade engajada feita de trader para trader, o link vai estar aqui embaixo para você saber mais sobre o Clube Trader Raiz. Lembre-se sempre, 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 o amador está sempre querendo acertar um preço com o índice Bovespa vai estar, ou o dólar. Já o profissional ele aprende a operar as probabilidades, seja investidor de longo prazo, seja operador de renda. E com o método certo, você pode acelerar sua curva de aprendizado. Espero ter contribuído de alguma forma para o seu conhecimento aí no mercado de opções. Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço. Valeu!